Antes de prosseguir com esse vídeo, você vai acompanhar aqui agora um corte do programa Placar Aberto da revista Placar. Convido você a se inscrever na Placar. Também se inscrever aqui no canal Aparaz Rubro Negro 2. É muito importante você estar se inscrevendo aqui, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui, né, sempre trazendo as principais notícias do Flamengo, e esse corte da Placar a gente está trazendo aí com muita informação. Inclusive, gente, olha só, em dezembro, né, o Ekrem Konur, jornalista turco, já trouxe uma previsão do que aconteceria, né? Olha só, Flamengo vai desviar os olhares para Cauã Elias. Olha aqui, ó. Ele já falava, né, em dezembro, que o Flamengo iria em cima do Cauã Elias se não conseguisse contratar o Tati Castellanos, tá? Então o Caio Jorge, o Flamengo até se movimentou e tudo mais. Marcos Leonardo está ali naquela lista de possíveis, mas não é o que o Felipe quer. Então o Flamengo está preparando aí para conversar com o atacante brasileiro, ex-fluminense. Ele falava isso aqui em dezembro, tá? O plano de backup continua sendo, então, o Cauã Elias, e a gente vai trazer essa informação aqui no decorrer do corte da Placar, a Raíza confirmando a informação. Papo, e aí? O que você tem de informação aí, Papa? Furo! Dá o furo aí, Papa. Vamos lá. Vamos chamar a Raíza, porque eu não sei se ela vai querer falar. Saiu aqui no Twitter já, Raíza. Aquela informação sua do Andrew, você quer falar, Raíza? Não, então, na verdade, né, o que na ocasião a gente trouxe, o Felipe Luiz e o Boto foram assistir um jogo do Gil Vicente para observar o Andrew, né? Andrew, que se pronuncia o nome dele, né? O Andrew, goleiro do Gil Vicente. Que ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, ele tem contrato com o Gil Vicente até o meio do ano. Tá? E o Flamengo tá buscando o goleiro, tentou a contratação do Brazão, mas tá difícil a situação. Depois a gente pode até falar sobre o Brazão também, tem uma informação aqui pra passar em relação ao Brazão. E o Flamengo tá aí observando outros goleiros. O Felipe Luiz recentemente também observou um goleiro brasileiro do Cádiz. E em relação ao Andrew, né, há um interesse realmente do Flamengo, assim como do Botafogo, né? Alguns colegas até chegaram a ontem a informar que havia ali uma negociação muito bem encaminhada com o Botafogo. Até conversei com o Bandeira ontem sobre isso, né? Troquei umas figurinhas com ele, mostrei para ele o que descobri de um lado, que me passaram de um lado, mas ao que parece, Lan, a situação ela tá bem aberta, né? Com tanto o Botafogo quanto o Flamengo disputando a contratação dele. E hoje eu não consigo cravar se vai ser o Botafogo que vai contratar, se vai ser o Flamengo que vai contratar. O que eu posso afirmar é que, de fato, eles foram lá observar o Andrew, que, de fato, há um interesse no Andrew, né? O Papa falou sobre alguma coisa que saiu no Twitter, eu perguntei para uma fonte se a contratação já estava bem encaminhada, se a oferta estava na mesa, e essa pessoa me disse, eu não confirmo nem desminto, né? Então essa pessoa, eu não confirmo, não desminto. A gente sabe quando alguém fala isso pra gente é porque tem alguma coisa aí. Então a gente tá em cima dessa situação em relação ao Andrew, mas de fato é um goleiro que interessa ao Flamengo. O Flamengo tá tentando aí ver se consegue essa contratação do Andrew, e o Botafogo também, né? O Botafogo inclusive fez uma oferta primeiro. Fez uma proposta. Fez uma proposta primeiro. Eu até falei aqui ontem no programa o que uma pessoa do entorno do Andrew me falou em relação à proposta do Botafogo, que era uma proposta muito boa. Na verdade, a pessoa usou absurda, falou que é uma proposta absurda, mas que eles não sabem como o Botafogo vai pagar, né? Daquelas que nem o Botafogo sabe como vai pagar, mostrando que a credibilidade do Botafogo com alguns agentes, ela tá um pouquinho arranhada, né? Então, hoje eu não consigo cravar. O Andrew vai pro Flamengo, vai pro Botafogo. A situação, eu acho que tá bem aberta. Papa. Então, a informação que foi trazida ainda agora pelo Pablo Gaudêncio, do perfil Ó Meu Mengão, né? Eles falam de Flamengo e tal. Eles, às vezes, têm umas informações aí antecipadas. Eu acho interessante falar sobre isso. Também tem gente já publicando que o Flamengo está, sim, tentando contratar o Cauã Elias e que está avançando. Cara, são muitos nomes. O Flamengo falou ontem, reclamou de especulação. Tá no Shakhtar. Cauã tá no Shakhtar. Tá. Shakhtar, avaliado entre 14 e 15 milhões de euros, tá? Não é a mesma, eu vou falar aqui, não é mesmo nível de Marcos Leonardo e
e Caio Jorge, bem longe disso, mas se é bem avaliado. E outra coisa, hein, eu vou falar do Andrew já, só queria falar uma informação que a Raíza ontem me perguntou, que teriam passado para ela que o nome do Yuri Alberto agradaria o Felipe Luiz, algumas pessoas dentro do Flamengo. Raíza, procede. O Yuri Alberto tem um nome muito bem avaliado pelo Felipe, pelo Boto. Algumas pessoas da diretoria têm uma certa restrição com o nome do Felipe Luiz, do Yuri Alberto. O Felipe Luiz gosta do nome do Yuri Alberto. Inclusive, eu até te falei ontem sobre isso, que o Felipe gostava do Yuri. Chegaram a cogitar o Yuri Alberto quando o Pedro se lesionou ano passado. E aí foram saber que o Yuri tinha 8 jogos já. Mas é um nome interessante, tá? Também pra gente falar aí que tá na pauta. Inclusive um comentário interno é que, tipo, olha, com a Arrascaeta ali e companhia para servir ele vai fazer muito gol. Porque tem muita gente que fala, o Yuri Alberto perde muito gol, aquela coisa toda, e o que falaram foi isso, que com o elenco que o Flamengo tem, ele ia brincar de fazer gol. Com relação ainda à questão do Yuri Alberto, ele é empresariado pelo mesmo agente, né, o André Cury, né, Raíza, que é o agente que cuida do Pedro Morisco, né, que o Flamengo também está negociando, também estava aí monitorando para a questão do gol. Esse André Cury, eu perguntei, porque havia um boato de que ele e a diretoria do Flamengo não teriam um bom relacionamento, o atual diretor José Boto. Eu perguntei para algumas pessoas fontes ligadas à diretoria, que me confirmaram que, na verdade, negaram que tem algum problema. Falaram que tem um bom relacionamento hoje, tá? Não sei se tinha um problema no passado, mas hoje tem um bom relacionamento, então nada impede aí do Flamengo buscar a contratação do Yuri Alberto. O Breno Bidon, a gente tinha trazido que o Flamengo não tinha feito proposta, mas à noite, ontem, ou tarde, a Monique Danello, da TNT Esportes, trouxe que o Flamengo, sim, se interessa pelo Breno Bidon, está aí monitorando a possível contratação do Breno Bidon. A Raíza falou sobre jogador de meio campo, que o Flamengo procuraria também jogador de meio campo, além de atacante. Não sei se vai ter esse valor todo para pagar um jogador de meio campo, porque a Raíza mesmo já disse que o Flamengo vai botar todas as fichas num atacante e tentar gastar menos num goleiro e no meio campo. Com relação ao goleiro, o Pablo Gaudêncio trouxe a informação que o Andrew, né, está muito próximo de ser jogador do Flamengo, tá? Com o jogador, tudo acertado. Agora a situação que tem que ser resolvida é com o Gil Vicente. Segundo ele, o Boto quer contar com o atleta a partir de agora, porque o Matheus Cunha já saiu, e não aguardar até o meio do ano. Então, Raíza, a sua informação, que teve gente desmentindo, ela fazia sentido, né? Alguma coisa rolando tem. Vai fechar? Eu não vou cravar, porque a informação não é minha. Mas alguma coisa rolando tinha. E eles foram lá para avaliar ele, sim. Tá? Por mais que tenham tentado botar Luiz Soares e uma série de outras informações aí, na verdade eles foram lá, como foram depois acompanhar um outro goleiro na Espanha, né? O Felipe foi acompanhar. Então, Raíza, a tua informação era 100%, era uma informação correta e tem, como você falou, tem gente mais preocupada em desmentir o coleguinha do que trazer uma informação nova. Com relação aí também ao volante Alan, dando crédito aqui, ainda agora o Alexander Vieira, tá? No Twitter aqui, setorista do São Paulo, ele trouxe aqui o seguinte: São Paulo, e eu trouxe mais cedo que o Alan estava muito perto de ir para o São Paulo, fiz até um rios, e eu contestei, né, que o Flamengo sempre tem uma dificuldade incrível para contratar jogadores. Agora o São Paulo dificultando o Marcos Antônio, o River dificultando o De La Cruz, teve que pagar a multa pelo De La Cruz, e aí o Flamengo negocia o Vinha emprestado, com obrigação de compra, vai emprestar o Alan também e tudo mais. O Flamengo facilita e ninguém facilita a vida do Flamengo. E aí eu até falei essa informação do Alan que deveria acontecer. Mas agora, então, ele traz o seguinte: Flamengo pode emprestar o Alan ao São Paulo. São Paulo e Alan já estão acertados, existe um otimismo para fechar o negócio. O Flamengo alinha garantias bancárias, parcelamento e detalhes. Tá? Sabino deve ser aí o primeiro de uma leva de novas renovações e tal, isso não tem nada a ver. Então, o São Paulo e o Alan se acertando, então talvez não seja empréstimo. Talvez para ter garantia bancária, talvez, e parcelamento, deve ser... Fala, Raíssa. Só uma observação aí em relação à situação do Alan, né? Porque hoje explodiu meio que uma bomba no São Paulo,
em relação ao presidente do São Paulo, ao Casares, né? E ele lidera as conversas, negociações, etc. Ele está sendo investigado, inclusive até com possibilidade de renunciar ao cargo. Então foi uma bomba que explodiu. Uma bomba que explodiu hoje lá. Não sei se pode ter algum impacto em relação à negociação nesse momento, né? Mas é importante ficar de olho nisso, porque a bomba que explodiu lá no São Paulo foi uma bomba muito grande. E descobriram depósitos, saques da conta do São Paulo, e aí estão investigando se tem ligação com depósitos feitos na conta do Casares. Enfim, a situação lá no São Paulo hoje ficou meio tensa demais. Olha, acabei de ter uma informação de uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que o Boto e o Felipe Luiz estão jogando como se estivessem num tabuleiro. Vê se você me ajuda a entender isso. Eles estão jogando como se estivessem num tabuleiro. E confirmou a tua informação do Andrew, tá? Confirmou. Tá confirmado. O Flamengo realmente já tem um acerto e vai atrás do Gil Vicente. Então o Flamengo está se acertando com alguns jogadores, Raíssa, por posição, e aquele que ele conseguir fechar, ele finaliza, tá? Então o Andrew é sim um dos jogadores que o Flamengo está tentando fechar para o gol. Se fechar primeiro, vai ser ele, tá? Muito bom goleiro, então, tua informação tá? Muito confirmada a tua informação aqui, tá? Confirmadíssima, ok? Muito bom goleiro. Tá? E aí, pode ser ele ou outro, mas tem um acerto com ele, tá? Muito bom goleiro, é o que eu falei, hoje eu não consigo cravar se quem vai contratar ele, Bandeira, se vai ser o Flamengo ou se vai ser o Botafogo, né? Ontem eu conversei com pessoas que são do entorno do Andrew, né? E me falaram que não tinha nada encaminhado para fechar com o Botafogo ainda, né? Antes, até as conversas, eu trouxe aqui também, falaram que o pessoal estava com o pé atrás em relação às questões de pagamento envolvendo o Botafogo. Ele é um jogador que foi formado, né, Bandeira, no Botafogo, tem uma ligação com o Botafogo, pode assinar pré-contrato, enfim, tem contrato até o meio do ano com o Gil Vicente, mas o Felipe Luiz e o próprio Boto foram lá pessoalmente no estádio para observar o Andrew, né? E tem uma questão importante que você contratando um goleiro como o Andrew, que é um goleiro brasileiro, você não ocupa a vaga de estrangeiro, né? O Vinha saiu, liberou uma vaga de estrangeiro, e aí o Flamengo não vai gastar essa vaga de estrangeiro com um goleiro para disputar a posição com o Rossi. Então, por isso, Papa, que me falaram que o Flamengo estava monitorando, tinha selecionado nomes de goleiros, mas goleiros brasileiros, como o Brazão, como o próprio Andrew, como o Vitor Asnais, lá do Cádiz, o próprio Pedro Mourisco, então nomes que são de goleiros brasileiros. Em relação ao Brazão, em relação ao Mourisco, os clubes aqui no Brasil estão dificultando muito para o Flamengo em relação à contratação, à compra, né? O Santos não quer negociar o Brazão. Um posicionamento do Santos. O Brazão tem uma multa de 370 milhões de reais, né? Também tem o fato do Brazão não querer sair do Santos nesse momento, preferir ficar no Santos e não ir para um time onde ele brigaria por posição. Eu soube que ele está prestes a trocar de empresário, que o contrato que ele tem com o atual empresário vai até o dia 23 de janeiro, e ele comunicou a eles que não tinha interesse em renovar, e já tem aí um empresário que provavelmente vai ser o futuro empresário do Brazão. E aí o que me passaram também é que qualquer coisa em relação ao Brazão não seria definida, mesmo que chegasse uma proposta do futebol europeu, dificilmente seria definido até o dia 23 de janeiro, justamente porque é quando encerra o contrato do Brazão com o atual empresário dele, e ele tem esse interesse em assinar com um novo empresário. Inclusive o Flamengo está ciente disso, o Flamengo foi comunicado da possibilidade dessa troca de empresário do Gabriel Brazão. Papa. E eu vou te falar o seguinte, eu acho que nessa questão aí do Gabriel Brazão, a gente tem aí o Flamengo, e aí eu começo a entender essa do Flamengo jogando no tabuleiro. Muitos desses jogadores que vão para a mídia, pode ser especulação intencional, uma cortina de fumaça para tirar o foco de alguns outros.